Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 1º de Sivan, 5.783, 21 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Essa semana estamos aí no primeiro dia, é o primeiro dia para o Shabat, e portanto nós estamos aí então no início de uma nova programação. Temos diante de nós praticamente 2 semanas para estarmos refletindo sobre a Parashá Nassó, porque apesar de fazermos aí, nesta semana, referências à Parashá Nassó, teremos pela frente aí também a questão de Shavuot, Shavuot nesta semana, ao pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol do sábado, teremos aí 2 noites e 2 dias de Shavuot, que é a outorga da Torá. E então nós vamos aí estar focando principalmente dentro das reflexões na preparação para Shavuot. A contagem do Homer é de fato a preparação para a outorga da Torá, para receber a Torá. Por isso que a contagem do homem está conectado com o refinamento pessoal ou da nossa personalidade, bem como também a cura para as nossas emoções, para podermos nos prepararmos para a entrega da Torá. E nós vamos ter aí uma palavra no dia de hoje, nessa preparação final, Hoje nós estamos até o pôr do sol, na 7ª semana da contagem do Homer, Estamos aí no 3º dia da 7ª semana, e nós vamos ter uma palavra de reflexão sobre o 3º dia de Homer, com uma palavra do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que traz para nós Kabbalat, o livro chamado Kabbalat para as Nações, e aquilo que você precisa saber sobre Kabbalah. 2 livros básicos para os Bnei Noach, com o prefácio do nosso rabino Yaakov Gerenstadit, nesses 2 livros do rabino Yitzhak Ginsburg, que fala sobre Kabbalah, que é adequado para os Bnei Noach, Então, em vez de você ficar procurando pipoca por aí, vai atrás dos 2 livros de Bnei Noach, Kabbalah para os Bnei Noach, que aí você estará realmente seguindo uma orientação rabínica, entendeu? E não procurando pelo em ovo, entendeu? Então, por isso, nós vamos ter aí uma palavra do nosso rabino Yitzhak Ginsburg para o 3º dia da 7ª semana da contagem do Homer. Então, não esqueça, ao pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol de sábado, nós teremos 2 noites e 2 dias de Shavuot, a entrega, a outorga da Torá, com programações especiais através de vários grupos Bnei Noach que estarão fazendo, entradas especiais durante essas 2 noites e 2 dias de Shavuot, entre eles o nosso querido emissário do Rio de Janeiro, o Antônio Márcio Braga Silva, que também estará fazendo a sua programação aí online, ao vivo e a cores, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para as nações, como nós aqui em Bauru, através da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, para o Brasil e para as nações. Baruch Hashem sobre isso daí. Ok? Então, vamos em frente aí da nossa jornada nesse aspecto aí. Hoje também, desde o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí no primeiro dia do mês de Sivan, que é o mês especial da outorga da Torá, ok? Vamos aí fazer a contagem do Homer para que nós possamos entrar nos demais detalhes, Antes da contagem do Homer, vamos falar sobre o dia de hoje na história judaica. Hoje nós estamos no dia 21 de maio de 2023, é o primeiro dia de Sivan, 5.783, e até o pôr do sol nós estamos no dia 45 de Homer,
e a partir do pôr do sol vamos para o dia 46 do Omer, ok? Então nós temos aí pela frente, né, hoje Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês, o primeiro dia do mês, né, de Sivan, né? Temos aí as lições de Números, Bamidbar, capítulo 28, verso 1 a 3, né? E podendo se estender até o verso 15. A história judaica no dia de hoje, no ano de 2105, antes da Era Comum, né, o dilúvio, né, as águas do dilúvio diminuem. 150 dias após a chuva cessarem no grande dilúvio, as águas que cobriam a terra se acalmaram e começaram a diminuir à razão de 1 cúbito a cada 4 dias, como está em Bereshit, lá no capítulo 8. O acampamento do Sinai, no ano de 1313, antes da Era Comum, né, no primeiro dia de Sivan, do ano 2448, a contar da criação nesse caso, 6 semanas depois do êxodo do Egito, os filhos de Israel chegaram ao Monte Sinai e acamparam ao pé da montanha, como um homem ou com um só coração, né, como se fosse um só homem e em um só coração, em preparação para o recebimento da Torá. E nesse dia Moisés não lhes disse nada por causa do cansaço da jornada. Nessa data também, no ano de 1312, antes da Era Comum, né, Korah é engolido pela terra. Korah, que liderou uma rebelião contra a liderança de Moshe e Aharão, teve o seu fim quando milagrosamente o chão se abriu por baixo deles, e a terra abriu sua boca e os engoliu, e suas casas, e todos os homens que se ligavam a Korah, e todas as suas posses, né? Como está no livro de Números, capítulo 16, que nos próximos dias nós estaremos falando sobre isso, né? No ano de 1096 da nossa Era Comum, os judeus de Worms são massacrados, né? Ao final de uma semana em que um grupo de judeus se refugiou num castelo local em Worms, na Alemanha, os cruzados os massacraram durante suas preces matinais, né? Faz parte da história isso daí, né? Então, como hoje é Rosh Chodesh, no mundo judaico, né, há alguns costumes, né, que se fazem o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, né? Então, hoje é Rosh Chodesh, cabeça do mês, para Sivan. Então, são porções especiais, são acrescentadas às preces diárias, entre elas tem o Hillel, né, que são os Salmos 113 até o Salmo 118. Eles acrescentam isso após a prece da matinal de Shacharit, né? Eles acrescentam também o Iavô, que é acrescentado a Amidá, e as graças após as refeições, são as preces adicionais de Musaf, recitada em Rosh Chodesh, né, no Shabbat. Muitos têm o costume de marcar o Rosh Chodesh com uma refeição festiva e reduzida atividades de trabalho. Esse costume prevalece principalmente entre as mulheres, que têm uma afinidade especial com Rosh Chodesh. O mês é o aspecto feminino no calendário judaico, ok? Então, essas são as características para a data de hoje, né? A data dentro do calendário judaico, Baruch Hashem, ok? Antes de falarmos algumas coisas sobre o mês de Sivan, vamos fazer a contagem do Omer, né? Então, hoje nós estamos no terceiro dia até o pôr do sol, no terceiro dia da 7ª semana da contagem do Omer. Então, a contagem de hoje se faz assim. Hoje é o dia 45, ou seja, 6 semanas e 3 dias do Omer. Vamos lá? Hoje é o dia 45, ou seja, 6 semanas e 3 dias do Omer. E assim vamos juntos contando o Omer para a cura das nossas emoções, bem como também
para o refinamento pessoal ou o refinamento da nossa própria personalidade. Hoje nós estamos em Tiferet Shebe Malchut, que significa compaixão na nobreza. Para as nossas reflexões, examine a compaixão da soberania. Um bom líder é um líder que também tem compaixão. Então, as perguntas para a reflexão. Minha compaixão está comprometida por causa de meu autoritarismo? Estou consciente de que a compaixão é parte integral da dignidade? Tiferet, que também é não só compaixão, mas também harmonia, né? É fator crítico para uma liderança bem-sucedida, a harmonia. Então, eu gerencio as minhas atividades com suavidade? A harmonia é suavidade. Sou organizado? Dou instruções claras aos meus subordinados? Tenho dificuldade de delegar poder? Minha organização funciona como uma equipe? Nós temos frequentes reuniões para coordenar nossos objetivos e esforços. Isto é compaixão na nobreza, né? Que é exatamente umas características para um bom líder, para uma boa liderança. O exercício do dia é: reveja uma área onde você exerceu autoridade e veja se pode refiná-la e incrementar sua efetividade, reduzindo excessos e consolidando forças, ok? Então, nesse sentido aí, é para que, de fato, né, nós possamos estar refinando a nossa personalidade, bem como também trazendo uma cura para as nossas emoções, ok? Então, nesse aspecto aí, é onde nós precisamos estar cada vez mais sendo fortes na nossa jornada monoteísta, para que nós continuemos, né, focados na nossa cura das emoções e o refinamento pessoal, né? Vamos ver agora, dentro dessa questão aqui, numa preparação para a outorga da Torá, um refinamento, né, mais apurado e uma mensagem de cura, né, para as nossas emoções, com o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg. O que ele fala especificamente para nós com referência a esse terceiro dia da 7ª semana. Então, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele comenta da seguinte forma: o terceiro dia da 7ª semana do Homer é Rosh Chodesh de Sivan, é o 45º dia de Homer. Então, o 45, ele é o valor de homem, que é expressado pela palavra Adama, né, homem. Então, o seu valor numérico é 45. É um número importante na Kabbalah, pois é o valor de preenchimento do nome de Deus, que é Havaiá, né, o nome sublime de Deus, que é mencionado com com as 4 consoantes, né? Yud, rei, vav, rei. Este é o dia em que, historicamente, chegamos no deserto do Sinai, onde recebemos a Torá como um só e com um só coração. No terceiro dia da criação, vejam as conexões do terceiro dia da 7ª semana da contagem do Homer. No terceiro dia da criação, a vegetação, as árvores e a grama, elas foram criadas exatamente no terceiro dia. Isso significa o reino vegetal. Qual é o aspecto de Shabat em relação à vegetação? Então, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz a resposta. Os sábios explicam que, inicialmente, Deus pretendia que o sabor da madeira e da casca da árvore e o sabor da fruta fossem idênticos, né? Ou seja, o fruto que a árvore dá e a sua casca e a sua madeira tivessem o mesmo sabor, né? Por exemplo, você
come a fruta maçã, né? A casca da macieira tem o mesmo sabor e a própria madeira também o mesmo sabor, né? Então, esse seria o propósito inicial de Deus. Que é falado, né, o sabor da fruta fossem idênticos, né? Que fala em hebraico, ta'am, etzo, kataam, priyo. O terceiro dia da criação, a terra, na realidade, foi incapaz, como se a terra tivesse qualquer consciência ou poder de escolha, por assim dizer, de criar, né, o que Deus pretendia que fosse, de fato, criado nesse terceiro dia, ou seja, as árvores produzir, cuja casca tinha o mesmo sabor dos seus frutos. Porém, né, em vez disso, o que ela produziu foi o inverso, né? A casca não tinha o mesmo sabor de seus frutos. Então, a cada Shabat experimentamos algo do mundo vindouro. O Shabat é descrito como semelhante ao mundo vindouro, ou seja, Me'en Olam Haba. O estado de descanso no Shabat faz com que a casca e o fruto se unam, em vez de se separarem. As coisas voltam à sua origem e se unem. Então, o propósito do Shabat, o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg quer dizer aqui, é que, na realidade, em cada Shabat em que, entre aspas, né, descansamos, né, nós honramos o Shabat, e literalmente o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele guarda o Shabat. Então ele entra num descanso mais pleno do Shabat. Nós, Benei Noah, ao honrarmos o Shabat, nós entramos num descanso mais parcial, mais superficial, não à semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu, que guarda o Shabat. Portanto, eles não executam as 39 leis que são proibidas no Shabat, ok? Então, a mensagem em si que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg quer trazer para nós, judeus e não judeus, numa forma geral, é que cada Shabat é, de fato, uma preparação para o grande Shabat, em que é a redenção final no reinado do justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Entendeu? Então, essa é a mensagem que ele quer trazer para nós, e o foco que nós precisamos ter. Que o propósito divino, no princípio da criação, era que toda árvore frutífera, a sua madeira e a sua casca, tivessem o mesmo sabor do seu fruto. Ok? Porém, isso não aconteceu. Mas os nossos sábios dizem que na redenção final, com Mashiach, de fato, tudo isso acontecerá. Então, o que significa a unificação da casca e do fruto, para que ambos tenham o mesmo sabor em nosso serviço a Deus? A Torá, ela tem descrito lá, né, os 10 ditos, né, de Hashem, que é a outorga da Torá, em Shavuot. Então, os 10 ditos, os 10 mandamentos, que é popularmente conhecido, no hebraico foi escrito com 620 letras. Dessas 620 letras, o próprio rabino Yitzhak Ginsburg, nos seus livros para Benei Noah, de Kabbalah, né, o que você precisa saber sobre Kabbalah, e Kabbalah para as nações, né, são os 2 livros do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, com o prefácio do nosso Rabi, Yaakov Gerenstad. Então, são os 2 livros indicados para os Benei Noah, ponto final, sem conversa mole, ok? Então, ele nos fala exatamente sobre as joias da coroa do rei. Né? Aí, essas joias da coroa do rei, ele está falando do rei, dos reis, que significa o único e verdadeiro rei, que é Deus. Deus, ele é o rei de Mashiach, e ele é o rei dos reis, os governantes entre as nações,
ok? Então, por isso que Deus é o rei dos reis. Ele é o rei absoluto. Então, as coroas do rei, né, Deus, são 620 joias. Essas 620 joias são a conexão com a outorga da Torá. Os 10 ditos de Hashem, conhecido como Haseret Hadbrot, os 10 ditos de Hashem, ou as 10 palavras do Eterno, ok? Popularmente ficou conhecido como 10 mandamentos. Então, essas 620 joias da coroa do rei, que são as 620 letras dos 10 ditos de Hashem, estão a essa conexão, 613 mandamentos para o povo judeu, e a diferença de 7 são as 7 leis de Noah para as nações, para que haja um mundo melhor entre as nações. Então, nesse sentido, né, são representados pela fruta. Cada um dos mandamentos é uma fruta doce. A casca representa todas as atividades mundanas que fazemos, são as nossas atividades seculares. Por isso que fala kelipot, cascas, entendeu? A casca representa todas as atividades mundanas que fazemos. Existe um versículo que diz que, abre aspas, você deve conhecer a Deus em todos os seus caminhos. Está lá em Provérbios capítulo 3, verso 6. Né? Então, conhecer a Deus em todos os seus caminhos. Em todas as ações mundanas da nossa vida secular, as nossas ações seculares, devemos nos unir e ser um com Deus. Se pudermos nos unir a Deus em tudo que fizermos, cada passo que dermos, indo para o trabalho de manhã, indo para a escola, indo para toda e qualquer atividade que nós praticamos no nosso dia a dia, se nós procurarmos nos unirmos a Deus para fazermos realmente as atividades, sejam elas quais forem, né? Então isso significa que o sabor da casca torna-se idêntico a uma mitzvah, um mandamento que cumprimos, porque Deus nos ordenou. A casca, então, tem o sabor da fruta. Então, nesse sentido aqui, o que o Rabino Yitzhak Ginsburg quer trazer para nós? Ele quer trazer para nós o seguinte: se nós nos unirmos em Deus nas nossas atividades diárias, seculares do dia a dia, então a casca, ela vai ter exatamente o sabor idêntico da mitzvah, do mandamento. Ou seja, o nosso corpo, que é a nossa casca, ele vai ter exatamente a expressão da mitzvah, do mandamento, do preceito, né, que nós praticamos através das 7 leis de Noah e as suas ramificações. E alguma coisa a mais que nós fazemos, além das 7 leis de Noah, né, que estão dentro do contexto dos 613 mandamentos, específico para o povo judeu. Se nós formos fazer alguma coisa a mais, precisamos fazer voluntariamente, por amor a Hashem, e com orientação rabínica. Nós não podemos fazer de forma de decisão pessoal, precisa ter uma orientação rabínica. Por exemplo, o Benei Noah, ele diz assim: eu vou guardar o Shabat. Ele decide. A orientação rabínica não é essa. Então ele decide: eu vou guardar o Shabat. Além dele guardar o Shabat, entre aspas, erradamente, porque não lhe foi ordenado guardar o Shabat, ele não cumpre o Shabat segundo a Halahá, segundo a lei judaica. Então ele está cometendo atrocidades na sua própria vida. Eu guardo o Shabat. Eu sou um Benei Noah e eu guardo o Shabat. Não guarda o Shabat. São 39 leis proibitivas que não se faz no dia de Shabat. Então o Benei Noah, que fala que guarda o Shabat, ele está querendo adaptar-se a um guardar o Shabat, mas quer adaptar o Shabat nele, no seu jeito, no seu estilo. Está errado. E então, pelas leis da Halahá, né, e pela própria Torá, violar o Shabat, a sentença é morte. Então o Benei Noah, que diz que guarda o Shabat,
ele na realidade não guarda o Shabat, ele se fantasia de judeu, e ele está acumulando para a sua própria cabeça a sentença de morte, porque ele está criando uma religião. E é proibido criar uma religião. Entendeu? Então, qualquer coisa que nós fizermos, além das 7 leis de Noah, nós precisamos ter uma orientação rabínica, senão não condiz. Então, por exemplo, nós, do movimento Benei Noah, né, na qual nós estamos sob a liderança e supervisão do nosso lado, Yaakov Geranstadit. Então, o que nós fazemos em Shabat é com orientação rabínica, nós não guardamos o Shabat, nós honramos o Shabat. As festividades, que nem agora vamos ter Shavuot, as festividades, por exemplo, agora Shavuot, o que nós vamos fazer é dentro de uma orientação rabínica. Nós não fazemos literalmente como o povo judeu faz, mas dentro da nossa configuração como não-judeus, como Benei Noah, nós temos uma orientação rabínica para fazer e como fazer. E é o que nós estaremos fazendo aí, né, ao pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol do sábado. Entendeu? Então é isso daí. Nós fazemos as coisas com disciplina, com nobreza, né, com harmonia, de forma de benevolência, amor, para que em tudo nós possamos de fato, né, fazer com que, como diz aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, fazer com que a casca, o nosso externo, tenha o sabor da fruta. Qual que é o sabor da fruta? A mitzvah, o mandamento, o preceito. Então, nós possamos exalar exatamente o sabor da mitzvah, ok? Então, quando isso acontece, refletimos a fruta na casca e saboreamos a essência do descanso do Shabat. Pode-se experimentar este estado de unificação apenas através do estado de descanso encontrado no Shabat. Então, por isso, esse terceiro dia tem uma conexão exatamente com a questão da criação da vegetação, do terceiro dia da criação. Então, qual que é a nossa preocupação ou qual é o nosso cuidado que nós precisamos ter nesse sentido, segundo o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg? Nós precisamos estar preocupados, de fato, a agir de acordo realmente com que as 7 leis de Noah sejam uma realidade nas nossas vidas e dentro desse sentido nós possamos, de fato, né, estarmos seguindo a orientação rabínica, né? Segundo o Robson Lima, está perguntando, né? E se for instruído por um judeu que não é rabino? O rabino é uma autoridade sobre o judeu. Então, a nossa orientação ela precisa ser rabínica, porque nem sempre um judeu fala o que de fato é orientação rabínica. Muitas vezes, mesmo sendo judeu, né, se de fato for judeu, né, ele precisa seguir a orientação rabínica. Ele segue uma orientação rabínica, aí que precisa ver se o que ele está ensinando é de fato uma orientação rabínica e se é um ponto de vista dele pessoal, né? Por isso, a Pirkei Avot fala bem claro, né? Se eu não me engano, lá no capítulo 3 do Pirkei Avot, se não me falha a memória, mas lá diz bem claro, né? Procure um rabino e siga. Ele não está dizendo ali, na orientação dos sábios, procure um judeu e siga o judeu. Lá está dizendo, procure um rabino e siga o rabino, né? Então, justamente para não poder cair em equívocos, né? Porque a orientação rabínica, ela tem uma validade diante de Hashem. Então, é importante essa questão aí. Porque muitas vezes o judeu, né, ele às vezes não é nem um judeu religioso, às vezes ele é parcialmente religioso, e ele vai dar uma orientação do ponto de vista dele, né? Misturado com alguma coisa rabínica, mas sempre vai estar dentro do ponto de vista dele, e não dentro de uma orientação real rabínica, né? Então, por isso, para evitar essas confusões, né, o Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais,
né, fala exatamente isso. Procure um rabino com quem você se identifica e siga aquele rabino. Nós nos identificamos com o nosso rabino Yaakov Gerenstadt, liderança, né, do movimento Benei Noah no Bauru, aliás, liderança do movimento Benei Noah Brasil, e nós aqui da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru estamos conectados com o Benei Noah Brasil, e o rabino Yaakov Gerenstadt é aquele que supervisiona o nosso trabalho e o qual nos dá orientações para o que fazemos, e o que fazemos é dentro da orientação rabínica de Yaakov Gerenstadt, ok? Baruch Hashem. Então, amados, né, que nós estejamos aí, de fato, preocupados no sentido de fazer com que a nossa casca, ou seja, o nosso exterior, possa estar exalando o perfume, o aroma, realmente, do fruto chamado preceito, mandamento, né, que está conectado, a princípio, com as 7 leis de Noah, né, e as suas ramificações, e também dentro da orientação rabínica, que nós possamos fazer aquilo que está realmente de acordo com a nossa configuração como não-judeus, né? E que nem citamos o caso de Shavuot. Nós vamos fazer as questões de Shavuot dentro de uma orientação rabínica, né? Não literalmente como os judeus em si o fazem, né? Porque existem coisas que são pertinentes exclusivamente para o judeu, ok? Vamos para o mês de Sivan. Então, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos em Rosh Chodesh, cabeça do mês de Sivan, é o primeiro dia do mês de Sivan. Então, o formato da letra de Sivan, né, está conectado com Zain e Vav, né, que significa, aliás, representa a coroa que nós recebemos, né, porque dentro, aliás, acima, né, das letras, há uma coroa na cabeça, né? A forma escrita em forma sobre as 2 letras tem a coroa, né? Uma coroa sobre elas, que representa a coroa que nós recebemos, né? No mês de Sivan, que está conectado com a outorga da Torá. Então, Sivan é o terceiro dos 12 meses, né? A contar de Nissan, e é o mês da outorga da Torá. A letra de conexão do mês de Sivan é Zain, né? O Sivan é o terceiro mês do ano que está conectado com o terceiro atributo divino, né? Que é exatamente misericórdia. Então, o terceiro tributo dos 13 atributos divinos é exatamente misericórdia, o terceiro atributo de Hashem, né? E nessa forma também o número 3 está associado aos eventos ocorridos neste mês. A outorga da Torá, né? Então a outorga da Torá ela tem uma conexão tripla. Por quê? Porque a outorga da Torá ela é tripla, por quê? Porque tem Torá, Neviim e Ketuvim. Então a característica da outorga da Torá é exatamente esta: Torá, né, que são os 5 primeiros livros, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Essa é a conexão de 3. Também um povo triplo, que é exatamente os Kohanim, os sacerdotes, os levitas e os israelitas, né, o povo judeu em si. Então, no terceiro mês de Sivan, né, nós temos aí também uma conexão com os 3 líderes do povo judeu na saída do Egito, que é exatamente Moshe, Aharon e Miriam. Miriam era uma profetisa e também, né, depois da travessia do Mar de Juncos, né, Miriam ela foi à frente das mulheres com seu tamborim, tocando, dançando e cantando também uma canção a Hashem, pelo grande milagre que aconteceu na travessia do Mar de Juncos. Então, o que mais destaca nessa questão aqui, dentro de toda a Torá em si, é o número 7, que é o valor da letra Zain, né? Então, a letra Zain, dentro do alfabeto hebraico,
ela tem o valor de número 7. A Torá foi outorgada no Shabat, portanto, o 7º dia da semana. Segundo o Rabi Yossi, a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. Então, também, além do 7º dia da semana, no 7º dia do mês de Sivan. E a tribo de Sivan é a tribo de Zevulun, que começa exatamente com a letra Zain, que tem um valor numérico 7. Então, nós vemos aí que 3 e 7 tem essa conexão. E os nossos sábios identificam, né, o Zain com a palavra Zé, que significa isso, significando o excepcional nível de profecia de Moshe, a vidraça transparente, né? A profecia de Moshe, ela é conhecida como a vidraça transparente. E também o doador da Torá. Ele próprio nasceu, Moshe, ele próprio nasceu e faleceu no dia 7 de Adar, né? No 12º mês do ano. O valor de Zer é exatamente 12. Então nós vemos toda essa conexão, 3, 7, 10, e também a questão da letra, do valor 12, né, da letra Z, que significa isso, né, que os nossos sábios identificam o Zain com essa palavra Zer, né. E aí tem a conexão exatamente com o nascimento e o falecimento de Moshe, que foi no mesmo dia do mesmo mês, né? Nasceu no dia 7 de Adar e faleceu no dia 7 de Adar, né? E o Adar é o 12º mês, que é o valor numérico da letra da palavra Zer, que significa isso, que é o quê? Que é exatamente o número, né, do mês Adar. Então, as porções da Torá em Sivan são o início do livro Bamidbar. Na terceira porção, Behalotecha, aparece uma seção de 2 versículos. E quando a arca viajava. Então, quando a arca viajava, que é separado do texto da Torá, que o precede e o que o segue, por 2 nuns de cabeça para baixo. Os nossos sábios nos ensinam que isso é para dividir a Torá em 7 livros, ao invés da divisão normal de 5. Alude-se a esse fenômeno no versículo, ele talhou seu pilar 7 juntos, juntos, Zain e Rei, né, que é o valor numérico de Zain é 7 e o de Rei é 5, a divisão normal da Torá formam Zer, o nível singular da profecia de Moshe, né? Que é realmente a vidraça transparente, né? Então nós temos aí essa questão também, a conexão, né? 7, 5, e somando os 2 temos 12 também. Então o formato da letra Zain é um Vav com uma coroa na cabeça. Isso representa a coroa que toda alma judaica recebeu, né, que consiste de 2 níveis, né, 2 coroas, como ensinado pelos sábios, né, sobre a outorga da Torá. Os próprios 10 mandamentos também contêm 620 letras, né, que é o valor numérico para Keter, né, coroa. Né, já falamos aí o significado das joias da coroa do rei, né? 613 e 7, ok? Os Beneinô estudam a Torá oral, os Beneinô estudam a Torá oral aquilo que vem da orientação rabínica, né? Então, dentro da orientação rabínica, a Torá oral é o Talmud, né? Então, dentro da orientação rabínica, aquilo que é pertinente à configuração do Beneinô, né, o rabino dá a orientação e nós vamos estudando, né, dentro dessa orientação aí no dia a dia, ok? A Mazar, né, do mês de Sivan é exatamente o Teumim, gêmeos, né? Então, os gêmeos simbolizam as 2 tábuas do pacto,
Então as duas tábuas do pacto, conhecido como os 10 mandamentos, né, elas são idênticas, iguais, né, em toda a sua formação. Então por isso consiste de 2 níveis, 2 coroas, como ensinam os sábios, né? Então gêmeos, 2 tábuas idênticas entregues a Moshe. A outorga da Torá a Israel é chamada de casamento, então a Torá ela é chamada de ketubá, o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu. Só recordando rapidamente, de forma simples, a Torá ela foi oferecida a 70 nações, né, segundo a Mishnah, foi oferecida às nações, às 70 nações da época, que representam todas as nações, e elas recusaram a Torá, mas o povo judeu não recusou a Torá. Então, no Shir Hashirim, né, Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, verso 2, né, o nível mais elevado de casamento é mencionado como noiva e noivo, sendo gêmeos idênticos, tamat, né, que nossos sábios leem, né, teumat, né, teumat. Por isso que fala sobre a questão da alma gêmea. Por isso que os sábios falam que quando a alma ela é enviada para este mundo inferior, ela sai macho e fêmea, né? E no transcurso, né, o macho, o homem, vai para um lado, a fêmea, a mulher, vai para um outro lado. Então, um dos propósitos divinos é fazer com que depois aqui, neste mundo inferior, né, essas almas gêmeas venham se unir, né? Então é aquela famosa questão que normalmente um casal fala, né? Ele ou ela é a minha alma gêmea, né? Então é nesse sentido. Aí vem aquela pergunta, mas como que eu sei que ela é minha alma gêmea, né? A questão é o seguinte, é você saber esperar o momento de Deus para o casamento, não comer o lanche apressadamente antes do recreio, para não ter uma decepção, né? Essa é a questão, né? Mas se você vai dentro de um trâmite legal, né, um trâmite normal da vida, né, e você vai, né, o namoro, o noivado, né, vão se conhecendo, né, à medida que vai passando o tempo, entre na paquera, namoro, noivado, que é a linguagem que todos nós conhecemos, né, dentro da configuração não judaica, né? A paquera, o namoro, o noivado e finalmente o casamento. Então você tem um tempo hábil para poder realmente ver a minha alma gêmea nesse sentido aí, né? Então, na forma normal é para ser assim, ok? Então, os gêmeos arquétipos da Torá são os 2 irmãos, Esav e Yaakov, os gêmeos. Esses gêmeos não somente não são idênticos, mas são opostos, né? Justamente porque eles não são idênticos tanto na aparência física como também dentro da questão espiritual, mas são exatamente opostos um ao outro. Mesmo assim, pelo poder da outorga da Torá, no mês de Sivan, ambos os gêmeos são retificados, corrigidos, né? Por isso que os sábios falam que na redenção final, né, Yaakov e Esav serão devidamente retificados, corrigidos, sarados, curados, etc. e tal, e tornar-se-ão capazes de se unirem em perfeita harmonia. Em todo judeu, Yaakov representa a boa inclinação, ao passo que Esav representa a má inclinação. Somos ordenados a amar a Deus com todo o nosso coração, com ambas as nossas inclinações, que nós temos a alma divina e a alma animal, né? A boa inclinação e a má inclinação. Yetzer Tov, boa inclinação, e Yetzer Hará, a má inclinação. Nas 2 tábuas do pacto, a tábua da direita se refere basicamente ao lado de Yaakov, que é uma conexão com Deus, né? E honrar os pais, e ao passo que a tábua esquerda se dirige basicamente ao lado de Esav, o Yetzer Hará, a má inclinação. Por isso que vem escrito lá, não matarás, não cobiçarás, não assassinarás, né? Não assassinarás, que é a melhor tradução, não cometerás adultério, não cobiçarás nada do teu próximo, não levantarás falso testemunho, etc, etc. Então, essa conexão que tem aí.
Baruch Hashem. Então, pela graça bendita do Eterno, né? Amanhã vamos continuar aqui falando mais um pouco sobre o mês de Sivan, ok? Nós temos aí, né, a entrada, né, no pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol de sábado. Nós temos aí a questão de Shavuot, né, a entrega da Torá, ok? Então, é a outorga da Torá, a entrega da Torá, né, um momento muito sublime que aconteceu nesse sentido. Segundo os nossos sábios, falam que realmente, né, todo o universo veio realmente ficar em silêncio, né, diante do pronunciamento divino do Aseret Hadibrot, os 10 ditos, né, de Hashem, né? Então os nossos sábios falam que as águas pararam, né, ficaram totalmente em silêncio, os pássaros, os animais não cantavam, não faziam nenhum barulho, tudo permaneceu num silêncio absoluto. O vento também não ia para lá nem para cá, parou, cessou, né? Justamente para o pronunciamento divino, né? Então, o Rei dos Reis está falando e tudo se fez silêncio, né? Então, nós temos aí exatamente momentos antes da outorga da Torá, como já mencionado, né? A Torá ela foi oferecida às 70 nações, as 70 nações recusaram, né? E ela foi oferecida finalmente ao povo judeu, né? Então, nós vimos aí exatamente, né, o capítulo, aliás, Êxodo, Shemot, lá no capítulo 13, no capítulo 19, melhor dizendo, no verso 8, né, onde todo o povo respondeu quando Deus ofereceu a Torá ao povo judeu. Responderam em uma só voz, em um só coração. Tudo que o Eterno falou, faremos, né? É o que fala o verso número 8. Então, nesse sentido, todo o povo respondeu, sem adulação, nem hipocrisia, né? Mas com franqueza, em uma só voz. Então, juntamente, sem se consultar uns aos outros, sem fazer assembleia, sem fazer reuniõezinhas aqui, ali e acolá, nada de combinação, nada. O povo todo respondeu em uma só voz, em um só coração, como sendo uma só pessoa, né? Então, respondeu de fato, né? A Deus, tudo que o Eterno falou, faremos. Tudo que o Eterno falar, mas tudo o que o Eterno falou, não apenas o que ele falar, mas tudo que ele falou, ou seja, tudo que ele falou até aqui, o que ele falar, né, no amanhã, nós o faremos. Então, nesse sentido, no capítulo 24, verso 7 de Shemot, nós encontramos a famosa expressão para esse sentido aí. Naase venishma. Naase venishma, que significa nós faremos e ouviremos. Que significa exatamente nós faremos, obedeceremos. E ouviremos, que significa e estudaremos na sequência. Então, essa resposta realmente do povo judeu foi o que trouxe, de fato, a outorga da Torá. Esta resposta, Naase venishma, ou seja, faremos e ouviremos, ou seja, obedeceremos e estudaremos, entre outros detalhes. Por isso que o povo judeu também é conhecido como o povo do livro, porque estuda, né? Sem sombra de dúvidas. A festa de Shavuot, né, que todos conhecem, ela na realidade tem 4 nomes. Então, esses 4 nomes são Hag HaKatzir, que significa a festa da colheita, Hag Shavuot, que é a festa das semanas, Yom HaBikurim, dia das primícias,
e Atzeret, que é exatamente completação, né? Então, há também, né, 5 referências na Torá para a festividade de Shavuot, nas porções Mishpatim, que está lá em Levítico capítulo, porção 18, na porção Kitzá, que é a 21ª porção em Shemot, né? Êxodo, né? A terceira referência é em Pinhas, que é no livro Bamidbar, que é o livro que nós estamos atualmente, né? No deserto, que é a 41ª porção. A quarta menção está na Parashá Re'eh, que é a 47ª porção em Deuteronômio, Devarim, e também na Parashá Emor, que é a 31ª porção, que também está em Levítico, né? Que é essa menção aqui às 5 referências à festa de Shavuot. Na porção Emor, que é a 31ª de Levítico, onde a Torá menciona todas as obrigações especiais desta festa, ela não é chamada por nenhum desses nomes, justamente por ser considerada, segundo os sábios, né, um prolongamento, uma extensão ou uma conclusão de Pessach, né? Mas tem uma referência à questão de Shavuot, mas não é chamada por nenhum destes nomes, porque, segundo os sábios, fala que a Parashá Emor, ela tem indica, né, uma intenção como sendo uma extensão ou conclusão da festa de Pessach, ok? Então, são essas coisas aqui que nós estaremos comentando durante a semana. Vamos falar sobre essas expressões, essas 4 expressões aqui, né, no transcorrer da semana aí, ok? Oficialmente, apenas para dar uma entrada na nossa Parashá desta semana, que será desta semana e da semana que vem, né? A Parashá Nassó, né? Esta semana o vínculo é mais com Shavuot, ok? E a semana que vem, literalmente, nós vamos então discorrer sobre toda a Parashá Nassó, né? Então essa semana é mais foco em Shavuot, né? Fazemos algumas menções a Nassó, mas nós faremos mais o estudo mais detalhadamente a partir da semana que vem, ok? Mas como introdução, para nós termos uma noção aí, né, sobre Nassó, então a Parashá Nassó significa levanta, né? Por isso Deus disse a Moshe dizendo, identifique também aqueles dos descendentes de Gershon que são aptos para o trabalho do tabernáculo, assim como tu fizeste com os descendentes de Querate, verificando a linhagem de acordo com as suas casas paternas. Faça uma apuração daqueles de 30 a 50 anos de idade, a saber, todos que são aptos para o serviço ou transporte, melhor dizendo, das questões do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo vai ser levantado, ou seja, vai levantar acampamento e vai seguir viagem, ok? Então, a Parashá Nassó é sempre lida no Shabat, que é adjacente a Shavuot, ou seja, antes ou depois, indicando que o tema predominante de Nassó está fortemente ligado com a outorga da Torá, celebrando, né, Shavuot. Então a Torá, de fato, é estudada muito antes de ela ser realmente outorgada, no ano de 2448, a contar da criação. Os nossos sábios revelaram que os patriarcas eram fluentes na Torá, e mesmo antes disso, Shem, filho de Noah, dirigiu uma academia de Torá, uma yeshivá. Mesmo assim, a outorga da Torá não foi meramente uma formalidade pela qual a Torá foi oficialmente presenteada aos judeus. No Sinai, uma mudança significativa ocorreu na compatibilidade da espiritualidade com o mundo físico. Como o Midrash relata até a outorga da Torá, Deus havia decretado que a espiritualidade
ou seja, os mundos superiores, e a materialidade, que são os mundos inferiores, não poderiam ter uma união duradoura. E quando a Torá foi dada, então o decreto foi anulado, segundo consta, né, na Mishnah Tarhuma Nassau 16, né? Ou seja, o que significa isso? Até a outorga da Torá, né, realmente não havia uma união duradoura entre o divino, o mundo divino e o mundo físico, né? Então, na outorga da Torá, então o divino e o humano se revelou. O mundo espiritual e o mundo físico, eles tiveram uma junção, né? Tiveram uma união mais duradoura do que até antes da outorga da Torá, né? Entre os mundos superiores e os mundos inferiores, né? Então, por isso, os nossos sábios falam que essa união duradoura foi dada na outorga da Torá. Então, o decreto foi anulado de não ter uma duração duradoura, né, entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Lembrando que o nosso planeta, o nosso mundo, né, é o mais inferior de todos, né? Então, é chamado aqui de Asiá, o mundo da ação, né? O mundo mais sublime é o Atzilut, né? Que é o mundo da emanação. O segundo é Beriá, que é o mundo da criação. E o terceiro é Yetzirá, né? Que é o mundo da formação. E o quarto, que é Asiá, que é exatamente o mundo da ação, né? Então, os dois primeiros mundos, Atzilut e Beriá, que é emanação e criação, então ali é plenamente repleto de luz, né? A luz essencial divina está exatamente nesses dois mundos. E Yetzirá, o mundo da formação, e Asiá, o mundo da ação, né? Ela contém parte da essência divina. Por isso, Sefirot, as 10 emanações, ou os 10 filtros, para que Deus possa realmente manifestar essa parte da sua essência nos mundos inferiores, para que não sejamos consumidos diante desta questão aí, né? Então, onde a luz foi diminuída, a fim de permitir as almas, os anjos e os mundos inferiores existirem. Essa parte do infinito, que é a parte inferior da essência divina, que os nossos mestres deram o nome de Shekhinah. Então, a Shekhinah, né, que é a presença divina, essa vamos dizer assim, é onde passa pelos 10 filtros, né, pelas 10 emanações da Sefirot, né? Então, a manifestação de Deus no nosso mundo de Asiá, no nosso mundo da ação, né, é exatamente chamado de Shekhinah, porque Deus ele não pode se revelar com toda a sua plenitude, né, no nosso mundo inferior, ainda não, né? Precisa da redenção final, os 4 reinos serem curados, sarados devidamente, né? Precisa realmente o ser humano ser devidamente curado, sarado, refinado, né? E assim Mashiach o fará nos 4 reinos, né? Então aí a presença divina ela será muito mais forte, muito mais real do que nós temos no presente momento. No presente momento nós temos Shekhinah, que é a porção da essência infinita de Deus que pode se revelar no nosso mundo inferior, numa dimensão que tanto o nosso universo como todo ser vivente pode suportar a manifestação divina, Shekhinah, ok? Então, por isso, né, por falta de conhecimento, tem gente por aí afora, né, que coloca lá oficina Shekhinah, armazém Shekhinah, né, não está nem sabendo o que está fazendo, não é bem por esse lado aí, né? Precisamos tomar cuidado em colocar nomes hebraicos nas coisas, né? Ou às vezes até mesmo em pessoas, né? Tem gente que por falta de instrução coloca uns nomes absurdos aí, né? E também nomes altamente sagrados ficam colocando em nome de pessoas e coisas e não é correto colocar o nome nessa situação aí, ok? Baruch Hashem, vamos lá?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sherakoni rabi divaró. É o café da dona Edna. Já estão cobrando de ela fazer uma garrafa de café e levar lá na sinagoga Beneinoa, Bauru, que todo mundo querendo experimentar esse café aqui. Então ela vai ter que fazer um café, colocar aí numa garrafa e levar lá para a reunião lá na sinagoga Beneinoa regional Bauru, né, para o povo experimentar, os que ali estiverem, né? Saúde, vida longa, Baruch Hashem. Então, amados, consequentemente, quando estudamos a Torá, agora, depois da outorga da Torá, nós não ficamos meramente mais educados e não ganhamos simplesmente mais... Lá no computador. Voltou o sinal. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Voltou o sinal aí. Vamos então concluir aí, amados. Então vejam bem, depois, né, consequentemente, depois quando estudamos a Torá, depois da outorga dela, nós não ficamos meramente mais educados ou, né, ganhamos mais conhecimento. Muito mais importante do que isso, diz os nossos mestres, né? É exatamente nosso ser físico se torna infundido, fortificado e elevado pela espiritualidade da Torá. Ou seja, depois da outorga da Torá, nós temos a graça maior, que é exatamente nós termos a fusão com Deus. É o divino e o humano se unindo. Então, como diz assim de uma forma simples, sim, é possível unir-se a Deus, servir a Deus e vivermos Deus no nosso dia a dia. Isso depende de cada um de nós. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que dentro desse aspecto aqui, a experiência que nós precisamos ter dentro do aspecto dos estudos da Torá, ela não pode ser apenas individual, mas ela também precisa ser coletiva. Ou seja, você tem uma experiência pessoal, mas você precisa levar isso para o coletivo, para que outras pessoas sejam incentivadas a estudar a Torá, a viver a Torá todos os dias da sua vida, com as 7 leis universais e as suas ramificações. Ok? Pela graça bendita de Hashem, né, amanhã teremos aí mais sobre o assunto, Shavuot, né, a outorga da Torá. Então vamos em frente, amados, nessa jornada e transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Seja forte, seja luz. Até amanhã com a graça bendita de Hashem. Shalom, shalom.